Tá, então, bom dia pessoal. Hoje, dia 21/5. Hoje a Gabriele vai falar um pouco do texto dela, que ela inclusive já enviou, tá lá no grupo, tá? Né? Nas chincanas do todo ali, né? É, e, e aí eu vou deixar agora por conta dela, tá bom, Gabriele? Obrigado por se dispor a falar aqui com a gente, pensar e trabalhar. Obrigada a vocês, e na verdade é isso mesmo, tá? É pensar com vocês, porque eu trouxe realmente nesse intuito da gente poder pensar nessa questão da linguagem, né? Que na verdade parece que é onde existe um certo rechaço, né? Eh, eu estou aqui na França e algo que eu encontro com muita frequência é essa questão do real do corpo, né, do real do corpo, como se o que a gente faz, a partir de um momento do ensino do Lacan, deixasse de ser linguagem, né. E me parece que é o ponto central, né. O que a gente analisa, né? A gente analisa o sujeito, e o sujeito não é uma pessoa, né. Então, assim, eu acho que é essa que é a questão que me fez trazer para vocês esse texto. Eu acho que eu vou ler aqui só um pouquinho da minha introdução, não muita coisa, não vou entrar no texto mesmo, eu acho que vale a pena vocês olharem ali e os comentários, e eu abro daí para vocês também, para saber o que pegou, se tem alguma questão, né. Eh Eu queria falar, antes de eu começar a ler, da questão da proibição do impossível. Acho que foi isso que, me tocou, né, quando eu li esse capítulo. Como assim proibição do impossível? Né, e aí a gente vai pensar no incesto, né, vai pensar no princípio da não contradição, né. O incesto, ele é meio cabuloso. Por quê? Porque o incesto que a gente está falando aqui, quando diz a proibição do incesto e seria a proibição do impossível, né, principalmente o incesto, foi que eu falei: "Pô, mas como assim, né?". É porque o incesto que a gente está falando aqui é justamente a possibilidade de união total, né, que é essa ideia de que haveria em algum momento, em alguma possibilidade da mãe com o filho, uma união total, né, coisa que não há, não houve, né. Então, assim, a proibição do incesto como impossível é disso que se trata, né. O princípio da não contradição, né, o princípio da não contradição é algo sobre proibir a homonimia, né, é proibir o fato de que a gente fala, e quando a gente fala, som e sentido se confundem, e o homônimo é inevitável, né. Então aí uma forma de controlar isso é criar o princípio da não contradição. Então, né, por isso o capítulo começa "não dirás tudo", né, ou "não dirás todo". E aí, a questão do Édipo, poder pensar do Édipo como metáfora dessa estrutura, né. Então, assim, o mito do Édipo, né, se você pensa na possibilidade de uma união total, né, entre o filho e a mãe, e aí a gente vai pensar na metáfora paterna do Lacan, o desejo da mãe, né, e que tem que ter a interdição, né. E a gente pensar isso estruturalmente, que é a nossa dificuldade, né, porque quando a gente conta a historinha, a gente é captado pela historinha, e a historinha está falando de uma estrutura de linguagem, que a gente não consegue falar tudo nunca, né. Eh, então é isso, né, eu leio e releio esse capítulo no original e na tradução faz tempo, né, porque foram coisas que eu falei que é isso, né. Quando li um conceito de ético linguístico, abriu muito a minha leitura, dos efeitos de que falamos e que isso é universal para o humano, o fato de que falamos.
Se pensamos que uma análise leva da impotência à impossibilidade, podemos pensar no fato de sermos seres falantes, e não se trata de não poder dizer tudo ou todo, mas de uma impossibilidade lógica, e isso não é sem efeitos. Eu estava lendo o primeiro capítulo do outro Lacan para também fazer uma apresentação sobre a questão do corpo. Você estava lá, Lindsay? Você estava na Carina? No último da Carina? Não estava, né? Não tava não. Porque o Alfredo vai falar que às vezes fica uma ideia de que a vida, né, o conceito de vida, né, que ele vai colocar ali no lugar do real, nos nós, né, que poderia haver uma ideia que um dia a gente vai chegar a uma explicação do que é vida. E não se trata disso. Poder dizer o que é a vida é um impossível lógico, ou seja, ele sempre será impossível, né? Então tem essa ressonância aí também com a questão do corpo. Que pensamos que dizer tudo ou todo, né? A ligação entre sexo e linguagem que dá na estrutura, né? E isso também tem um livro, né, que até coloquei aqui para vocês, da Alanka Zupancic, O que é sexo, a gente poder pensar o que é o sexo quando a gente está falando de psicanálise. A ligação entre sexo e linguagem se dá na estrutura, pois o sexo pode ser lido como a tentativa de imortalidade por sermos sexuados, e a linguagem também tem esse impulso. E eu achei legal que nas duas apresentações últimas que eu não tive, você colocou o texto da Flávia Dutra, né, sobre o gozo, né, sobre a questão de que o gozo se dá na cadeia significante, né, justamente nessa estrutura da linguagem. É, e a linguagem também tem esse impulso, daí até coloquei pulsão, né, de imortalidade que atravessa nossos corpos falantes e nos afeta, mesmo antes do nascimento e após a nossa morte biológica. Recomendo muito o livro da Alanka, né. A noção de ético linguístico é muito pertinente para o nosso campo, propõe enfatizar a metáfora paterna. A noção de metáfora é que uma metáfora não diz tudo, e, portanto, sempre resta algo de fora. E isso é o que se dá o tempo todo quando a gente fala, né? E esse resto a gente pode remeter ao objeto A, né? E nas diferentes estruturas, o que a gente faz com esse resto, né? Como que a gente lida com esse resto. Basicamente é isso, não vou me aprofundar muito mais. Se vocês quiserem, eu acho, abrir o microfone, colocar pergunta, o que isso fez pensar. E também pensando nas últimas apresentações, algo que eu venho pensando muito é se essa estrutura é estrutura humana, né? E aí a gente pensa na psicose e na questão de que isso não está inscrito, né? É quase como se na psicose algo dessa não diferença mesmo, né? Esse grande outro é como se fosse um imaginário ao grau máximo, né? Um engano total, né? Porque é como se essa barra aí do grande outro, como o grande outro da linguagem, não se escrevesse, mas é uma incógnita, né? É, como que isso se dá e por que que isso se dá. E aí, outro exercício que me veio das tuas últimas apresentações, Lindsay, foi o exercício constante que a gente tem que fazer de pensar que a gente está analisando a estrutura e não as pessoas, né? Porque eu acho que é essa que é o nosso desafio, né? É isso. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui para quem quiser comentar, quem conseguiu ler, quem conseguiu, enfim, né? Se alguma coisa ressoa aí, né? Lembrando que, né, esse tema, a Gabriela, ela traz isso, na mesma época, mais ou menos, que a Laura também falou um pouco, né? Respeito da barra, né, em A, né, em A maiúsculo,
né? Inclusive naquela época a gente até falou a respeito também de como que através da questão da língua, tanto o português quanto o espanhol, é possível separar outro maiúsculo de A, né? Porque a gente tem dá para manejar, porque em francês já não é possível, né? Fica meio estranho, mas Uhum. né? Porque virou uma letra, né? O outro virou A, independente se agora se escreve com A ou com O, né? E aqui a gente consegue trabalhar isso, consegue até pensar. Então, uma manobra que o Alfredo fez, bastante interessante, e que o próprio Lacan, assim, ele trabalhou isso pouquíssimo, né? Mas que fica, né? Mas eu acho que é um recurso muito interessante, né? E, enfim, não vou falar, vou deixar aí para ver quem quiser comentar, senão a gente começa a eu começo a falar também. Lindsay, o que me veio agora dessa diferença, né? Talvez por eu estar imersa no francês, né? E estudando muito, Alfredo também, fico me perguntando se, no caso de não haver essa diferenciação, né, do O e do a gente fica menos tendencioso a colocar uma pessoa no lugar do outro encarnado, né? Porque é como se a linguagem passasse por, né, discursos que vêm das pessoas à nossa volta. Mas eu acho que tem uma dificuldade da gente de pensar a estrutura da linguagem, ou do significante do sujeito, entre os significantes, né, sair da personificação, inclusive das estruturas, histérica, né, obsessivo. A gente tende a colocar isso enquanto essa pessoa é histérica, quando a gente está falando de uma estrutura, de uma relação e de como que isso se dá. Então, às vezes, esse grande outro encarnado pode levar aí a uma que é a nossa dificuldade. Eu acho que é a nossa grande dificuldade é pensar o que que a gente analisa quando a gente está analisando. Então, acho que você falou, de fato é um exercício muito grande da psicanálise, mas para quem trabalha com línguas, com linguagem, com tradução, né, porque tem aí, né, um atravessamento entre os dois eixos, né, o simbólico e o imaginário. E o que a gente às vezes escuta quando a gente recebe uma pessoa, né, de alguma forma é uma pessoa que senta na nossa frente, a tela, então, e que ela vai falar do relato do dia dela, vai contar do sofrimento, e para a gente ter acesso a essa estrutura, ou seja, ao simbólico, a gente está ali o tempo todo lidando com esses pequenos as, né, os objetos, o outro. Ou no campo da linguagem, a gente supõe que a gente se entende, né, que é unívoco, que o que X, né, daí é a questão, né, de que o que o outro fala é aquilo, né. Mas se a gente for pensar também a nível histórico da própria psicanálise, né, quando a gente pega Freud também, o Freud, né, de alguma forma, como que ele vai pensar a estrutura, o obsessivo, a histérica, né, a questão sexual ali, né, a questão da aberração, o afeto que se desvincula, né, vai para o corpo e tal, né? E claro que no meio do caminho ele também se deparando com uma questão de linguagem, né, assim, com a outra cena, né, com os lapsos, com os atos falhos, xixes. Então, assim, é difícil, né? Porque no final das contas a gente precisa, de alguma forma, no cotidiano, ignorar que não é, que não é unívoco, né? Então a gente tenta fazer com que a gente finge que entende, né? É importante na vida, no nosso cotidiano. Fingir que o que você fala eu estou entendendo, para minimamente a comunicação, daí a comunicação
acontecer socialmente. Mas aí, dentro, né, do que é o nosso material de trabalho, né, o que é a matéria, né, o significante e tal, a coisa é muito mais sutil, né, e é um exercício, é um esforço, porque daí é um exercício, um esforço anti-intuitivo, né, é meio que vai muito na contramão, né, então, de alguma forma, é sempre um exercício, é sempre um esforço de. Eu gosto muito dessa ideia de esforço de leitura. É lembrar que você está lendo, né? E não que você está escutando alguém falando uma palavra que você entende, que o seu vocabulário, o seu dicionário, né? A sua gramática é a mesma, porque não é, né? A estrutura lógica que a gente vai poder fazer com que possa ser pensado, de alguma forma até teorizado, é uma coisa, mas o que cada falante fala, né, como é que isso chega, como é que isso é interpretado, é um exercício de leitura, né? E aí o psicanalista ele entra aí para ler também, né? Então tem esse trabalho que não é uma interpretação de texto, né? Também a gente pode usar essa metáfora, mas daí eu acho que é importante, tá, enfim, mas pensando a questão do todo, do não todo, disso que é barrado, da interdição, parece que esse que é o mais fundamental mesmo, né? De que desde o começo do livro, do Alfredo, a gente começa com a ideia de que é um significante da falta no outro, né? Já bem nos primeiros capítulos ele começa com essa ideia. Tem uma falta. Vamos separar a clínica do pai, a clínica do Édipo, desse Édipo que é o pai, né, de carne e osso, para uma clínica para além do pai, para uma clínica para além do Édipo, que é a clínica da extração ou não do objeto, né? Que daí entra também com essa questão do resto, o que que é, qual que é o efeito da linguagem, né? Desse sujeito que a gente está falando quando a gente está falando de sujeito, é o próprio sujeito da linguagem também, né? Então, parece que quando a gente vai lendo, assim, é interessante porque, de fato, é difícil, porque quando a gente está lendo o livro, vai virando quase assim meio óbvio, né? Está repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, tá? A gente entendi que é o que que é S, o que que é A, o que que é S de abarrado, né? O que que é o pequeno objeto A, né? Mas, de fato, no campo clínico, no nosso trabalho, é um exercício isso, né? Não sei, enfim, joguei mais assim, mas tentei trazer um pouquinho para a clínica, para a prática, um pouco para poder pensar isso também, né? Como é que é isso para vocês? Principalmente no que a gente está vendo aqui agora, como é essa questão da não inscrição, né, dessa diferença estrutural, né, que tem alguns efeitos dessa não inscrição que tem a ver com isso, né, com essa estrutura justamente do significante da falta do outro, ou, tem os 2 lados, né, o significante da falta do outro, ou a falta do significante no outro, né, que a Michelle Roman Faria tem um artigo até interessante sobre isso também. Uhum. Então, mas é quando você fala da não inscrição, né, você tá colocando a não inscrição no sentido de, porque parece que tem duas coisas. Uma coisa é não conseguir ler que falta, né, ou seja, que o outro é barrado, né, ou seja, como que é um exercício entender a lógica significante. A outra coisa é quando isso não opera, a legalidade não está operando, né? Por exemplo, no caso da holófrose, da psicose, né? Isso, é nesse sentido aí, da não operação da legalidade. Uhum, E que a legalidade justamente é essa estrutura, né, uhum, o significante da falta, a falta no outro, né. uhum. Eu acho que aí vai ter tantos efeitos importantes, né? Porque daí a gente está falando, inclusive, que é uma das coisas que eu venho me debruçando há muitos anos, né? Porque assim, eu tenho um especial, eu não sei nem
qual que eu uso para falar, se é carinho, se é um especial, enfim, interesse pela psicose, né? Enfim, a minha formação como clínico parte disso. Em CAPS, enfim, eu sempre atuei nessa. A minha formação inicial a minha atuação inicial na saúde pública, né? Nesse tipo de dispositivos, né? De saúde mental públicos, né? Do SUS e sempre tratando casos graves, gravíssimos, né? Como autismo, psicose graves, né? Enfim, hoje em dia a nosografia vem mudando bastante, né, a respeito disso. Mas aí é interessante, porque de fato é uma questão que, como que muda tão radicalmente, inclusive o manejo clínico, né, porque a gente está falando de algo assim, o que um analista faz numa análise no campo, né, do intervalo, o que o analista faz quando está no campo da não extração do objeto, né, da holófrose, é muito diferente. Porque aí várias questões estão colocadas, por exemplo, se de alguma forma, porque assim, massivamente a nossa teoria psicanalítica, ela é construída para tratar neurose, né, para falar de desejo, né, para falar desse resto, né, e a gente está falando de um campo onde não há extração de objeto, ou seja, não tem desejo. Então, né, não tem desejo de alguma forma, no sentido de que basicamente vai ficar preso na demanda, né, o tempo todo, e é infernal aquilo, né, ou seja, porque é infinito essa demanda, esse gozo, é muito difícil de lidar, né, e aí o manejo muda completamente, né, porque se de alguma forma a gente tem vários trabalhos, né, a respeito de como que é o manejo clínico na neurose, como que é uma interpretação, né, o que que se faz exatamente é isso que a gente está falando a respeito da inscrição do não todo, como manejar isso, né, como possibilitar com que como que a pessoa possa lidar minimamente com essa matéria escrita, significante e tal. A gente está falando que no caso da psicose é muito mais, assim, é de uma petrificação assim muito grande, né? Obviamente tem vários efeitos como, né, daí não vai ter essa dialética em movimento. Não é o desejo jamais não é uma questão para ser trabalhada, não é disso que se trata. Então a gente tem assim, inclusive é uma das coisas que eu venho tentando pesquisar aqui sozinho, meio que sozinho entre aspas, né? No sentido mais estrito, mas é o que eu venho fazendo aqui, né? Quando a gente vem lendo, um dos meus interesses, estruturas clínicas, é principalmente pela holófrase, né? Mas para entender holófrase a gente parte do campo do intervalo, né? Porque a gente está falando de uma distorção, né? Ou seja, da não legalização de várias questões e quais são os efeitos. E aí, a partir disso, né, se existe uma clínica que é muito singular, é da holófrose, exatamente. Né? Porque daí a gente sai do particular, da neurose, e entra do singular, porque a gente sabe que na holófrose ou na psicose, a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem que são fundamentais, mas o restante a gente não sabe. Né? É caso a caso. Né? Aí é um. E aí como é que fica isso, né, também, né, tá, porque a primeira coisa ok, não foi, a falta ela existe ali, porque ela faz parte da própria linguagem, então independe de quem nasceu, quem não nasceu, a linguagem está ali, né, a questão é se vai operar ou não essa legalidade, né, fazendo com que as significações sejam fálicas, né, e consequentemente isso vai ter relação no campo da realidade, como que é construída a realidade na neurose, na psicose, né, a infinização, o limite, o impossível, como você trouxe, né, a ideia de impossibilidade, né, que é diferente de impotência, né, isso é um campo interessante, assim, quando há uma modificação de leitura a partir disso, né, de que eu sou impotente porque não consigo, ou será que você não consegue? Porque isso é impossível. Não é possível, né? Porque às vezes isso diz da estrutura, não diz
né, do seu mito individual, né? Então, tem várias questões aí colocadas, né? Então, nem sei direito por que eu cheguei aqui mais agora, mas é interessante pensar nessa, o que é esse não todo, essa barra, que eu te perguntei, né, quando você está falando a respeito da não inscrição, né, desse A barrado, né, o que é o efeito dessa dificuldade de separar a lei e daquele que opera com a lei, né, aquele que encarna a lei de alguma forma e a própria lei da linguagem, né, como que isso é complicado, é tão delicado, né? E é muito frágil também, né? É uma construção assim, né? Eu acho que o dispositivo de estudo, de grupo, também ajuda muito a gente estar pensando essas coisas, né? Não sei o que vocês pensam. Inclusive, eu até comentei, né, já fazendo adendo aqui, que uma das minhas propostas ao final desse volume é a gente fazer um grupo de leitura, ler o caso Schreber novamente, né, voltar a ler Schreber, mas não o autor Schreber, mas o caso Schreber, né, em Freud, em Lacan, e aí a gente poder reler de novo isso, né? Eu acho interessante pegar por na parte final, aqui até onde tu chegaste, Elinsen, sobre a questão do mito, né? No Schreber, a relação dele com Deus, né? E o A barrado, também pensar nessa perspectiva do mito, né? Então, onde teria um outro mítico, teorizado isso, né? Um lugar de outro mítico e uma operação lógica que insere a barra, né? Então, tu tens a possibilidade de pensar as dimensões da linguagem, né? Porque a, a psicose nos coloca muito claramente que há dimensões da linguagem que que talvez o psicótico não possa habitar, né? E em função de algo que que faça um limite, né? A barra como um limite, né? A barra como divisão e como limite, né? Eu fico pensando no texto bíblico, né? Que diz assim: no início era o verbo, né? Então quer dizer que algo de verbo, algo de linguagem é que marca um limite, onde pode haver início. Antes não sei se dá para dizer antes, né? Mas no eterno não há nem antes nem depois, não há o limite. Mas então inclui-se um limite e aí então passa a haver uma possibilidade, né? É, é, que e essa teorização do A barrado como há um todo, mas não há o todo como uma possibilidade mítica, mas a linguagem jamais alcançará, porque faltam significantes que possam abarcar, né? Que possam abarcar. Então, eu vejo eu penso desse modo, me ajuda a pensar isso do A não barrado e do A barrado, como a barra da linguagem, né? O limite que a linguagem coloca e que nos torna possível, então, a, o habitar no intervalo, né? Habitar no intervalo. Então, acho fundamental, para mim, assim, clarear isso da impossibilidade, né, do todo, mas ele conceitualmente ser absolutamente necessário, né?
E muito obrigada, Gabriele, por tu tomares a questão, os teus cuidados e trazer para nós o texto. Imagina, Laura, imagina, é algo que já vem aí há um tempo me transpassando. E quando você trouxe, eu falei, vou compartilhar aí, porque é algo. É como se essa barra e esse limite, é como se não, né? É, é intrínseco, né? É intrínseco. E é justamente por causa dela, dessa barra, que a gente faz laço, né? E isso também a gente poderia pensar que tanto, né, quando essa diferença está inscrita ou não, né, porque a diferença do funcionamento ali na psicose é que essa barra não está inscrita, mas ela também está, né, e aí talvez o manejo, como você disse, seja trazer algum limite, né? De alguma forma, trabalhar essa questão do limite artificialmente, né? Porque no neurótico tem o que foi, né? Tem o enigma do desejo, né? Que o Lindsay falou. E, porque a pulsão, é interessante isso, porque a pulsão, inclusive, está, digamos, hiperativa na psicose, porque ela não tem limite, justamente. Então, existe também o falar, existe também, porque o falar tem a ver com essa questão do laço, né? Porque a gente é transpassado pela linguagem. Então, é interessantíssimo poder pensar essa questão estrutural, né, da linguagem e os efeitos disso, materialmente falando, inclusive. Sim, porque ali na psicose, tu também, o limite será dado pela linguagem, né? Porque no tecer o delírio, junto, ajudar o paciente ou acompanhá-lo nessa tessitura do delírio no entorno do buraco que ali se abriu, é o que vai dar o limite, é o que faz com que ele possa sair do surto e possa lidar com os laços de um modo menos sofrido, né? Menos angustiante, não. É com a linguagem também. Né? E interessante, né? Lindsay falou, eu acho ótima a proposta de ler o Schreber, né? Para a gente poder articular isso, mas não me canso de pensar em como Lacan vai também pensar isso com o Joyce, né? De alguma forma também essa, essa solução, né? Para a questão da falta de limite, né, digamos assim. Então, também tem essa perspectiva do Joyce aí pela frente que eu acho interessante, e que talvez vai sair um pouco dessa, talvez até de uma epistemologia, né, que eu acho que o Lacan ali já está indo, né, em pensar o objeto A, né, e como é que isso que a gente faz, né, com esse resto que está sempre lá para todas as estruturas, né? Só que como é que você lida com isso, né? Me vem também a imagem que é a frase, né, do que eu fico tentando interpretar e entender, que é a frase do o psicótico põe o objeto A no bolso, né? E aí me vem muito o que o Lindsay falou sobre a questão do não desejo, do não enigma. É como se realmente ele pegasse, colocasse no bolso e ele está ali, né? Mas ele não entra na estrutura, talvez, do fantasma como o enquadre da realidade. Enfim, né? São as reflexões que a gente acaba fazendo. É bem interessante, porque no final das contas, assim, né, a falta, né, que basicamente, assim, é um grande ponto de sofrimento, de causa de sofrimento, mas também, né, é por onde que a gente sai. Né? Aí que é interessante na neurose. Né? É por ali que a gente trabalha muito, é ali que a gente vai, que é a clínica da pergunta, né, da interrogação. É ali que a pessoa entra de alguma forma com todo o seu sofrimento e é exatamente ali que a gente vai trabalhar.
né? Então, isso tem todo um efeito, né, de técnico também, né? E aí que é interessante, né? Quando isso a gente não conta com isso, né, enquanto técnica, a gente não pode contar com isso, porque não vai ser assim que a gente vai trabalhar com a psicose, né? A gente não vai ficar interrogando a falta, né? Então, assim, por isso que a gente trabalha com o delírio, né? E o papel do delírio é muito importante, né? Ele não pode ser calado, ele não pode ser, de alguma forma, desarticulado, desorganizado. A gente não vai, né, tentar falar que é mentira, né? E tem um outro efeito, né? Então, mas no final das contas é muito fundamental isso, né? Porque a nossa clínica, né, a nossa teoria, ela está partindo disso. Pelo menos a lacaniana, ela é fundamentada de como que a linguagem se estrutura, né? E a partir disso o sujeito, né? E seus desdobramentos. Ou como em vários momentos, como o Lacan vai falar, né? Desde a questão do fantasma, né? Como é que o fantasma, que é fundamental, né? Porque a ideia é que, né, quando o fantasma, assim, a gente tem vários problemas quando a gente encontra na clínica alguém que não está sabendo fazer muito bem, lidar muito bem com a falta, né? O que que vai fazer com isso? Né? E aí a gente tem casos, né, de depressão, casos mais, né, difíceis. Então tem questões muito importantes ali, né? Mas exatamente a partir dessa janela, né, desse enquadre fantasmático, a gente está operando, né, com esse objeto, né, com esse resto, com a demanda do outro que se confunde às vezes com a própria, né, e com a ideia de que aquilo ele entende, ele sabe, né, a ideia, enfim, de tentar retornar a um ideal do outro, né, todos, né, daí tem as questões dos ideais. Então a gente tem, de alguma forma, a partir disso, direções muito importantes, né, da clínica. Qual que é a direção de um tratamento? Né, na neurose, a gente tem coordenadas muito sólidas, né, de um tratamento. E na psicose, é interessante porque geralmente a direção do tratamento é por desvio, pelo menos eu entendo assim. É no desvio no sentido assim, o que que não está operando, né? Então a gente toma, então tá, temos que ter, né, a gente tem enquanto uma estrutura, a gente está falando assim, como que essa linguagem ela é estruturada a partir, né, da não operação da lei. Então a gente vai ter desvios, ok. E a partir disso a gente vai ter que ler nesse sujeito, como é que a gente vai operar agora, né? O interessante é que a direção do tratamento da neurose a gente tem elementos muito claros. Claro que a clínica é do caso a caso, mas a forma como a gente constrói a teoria e a estrutura, ela está muito bem localizada ali, né? E na psicose a gente tem assim vários desvios e várias distorções e a gente trabalhando sempre assim, o que que acontece quando não funciona isso? O que que acontece quando não funciona isso? Qual que é o efeito disso quando não funciona aquilo? Mas também covariância. Então, por isso que talvez seja importante lembrar quando o Alfredo fala assim, só é possível pensar a psicose pela neurose, a neurose pela psicose, né, no sentido de todo o quadro, né, da tabela, ela deve ser pensada como uma covariância, né, não tem como pensar separadamente, assim, né? É tal coisa ou não é tal coisa, né? Gustavo, diga. Inclusive com outros tipos de sofrimento que não estão enquadrados nas estruturas, né? Ele fala isso também. Então, ele precisa apontar a falta também na construção teórica, né? É interessante. Mas eu estava me lembrando, eu não sei se em outra oportunidade vocês já comentaram, que a Flávia Dutra tem alguns materiais, vídeos no YouTube, inclusive texto na revista, em que ela está pensando, por exemplo, na noção de invasão de outridade, em vez de emissão de outridade, e numa resposta a partir, em termos de direção de tratamento, a partir da bricolagem. Não sei, talvez a gente poderia pensar em termos de gambiarra também, né, usar uma palavra mais
mais nossa, talvez, não sei, e como isso é interessante em termos de o que é que se pode fazer com isso. Porque também fico na dúvida se a falta é estrutural da linguagem, a linguagem está presente ali, nós vamos admitir que ela está presente, mas que é um outro arranjo que se dá, onde ela se localiza, e a pergunta, né, se localizando a falta, ela pode ser uma orientadora do trabalho, ainda que de forma diferente, não é uma falta que se situaria em intervalo de significantes, mas talvez até, se não é a clínica da pergunta, será que não é uma clínica das implicações, vamos dizer assim, do ponto de vista lógico mesmo, das implicações daquilo que vai sendo colocado, com o que fazer com aquilo que se coloca, em termos de proposições, né, da fala do paciente, não sei, me vem, porque aí talvez a gente possa localizar a falta, assim, nesse diferimento do sentido, né, nessa postergação de um sentido último disso que se coloca, porque a gente poderia até dizer, não, porque é cheio de sentido, né, cheia de sentido a fala sim, cheia, mas não toda, aí a importância do que a Gabriela está trazendo, ainda dá para apostar, talvez, numa teorização do não todo na psicose, não no mesmo lugar da neurose, mas em outro, senão nós não vamos poder mais sustentar o axioma basilar da falta estrutural na linguagem, né? Não seria possível fazer isso. Por último, eu lembrei, a Laura mencionou da Bíblia, né, no princípio era o verbo, e tem uma passagem que também acho muito interessante que eu encontrei depois de ver um quadro de William Blake, que é sobre Nabucodonosor. Tem a passagem da Bíblia em que Nabucodonosor, no auge da sua imperiosidade, tentando se igualar a Deus, né? Deus o castiga e o transforma numa besta, né? Diz que a autoridade real dele foi retirada. Aí ele é expulso do meio dos homens e vai viver como um animal selvagem, comendo capim. Depois de um tempo, é que ele volta, e aí é muito interessante, né? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Como o entendimento... Aqui não tem nada sobre linguagem, mas parece que tem muito, assim, né? Da relação de um sujeito com o todo da linguagem, com a falta, enfim, é uma menção também aí que achei interessante. Diga, Gabriela. Então, muito bom, Gustavo, esses comentários todos, né? Porque parece que a questão dos mitos tem algo e das narrativas, né? Das grandes narrativas, de uma forma de colocar isso, de alguma forma, em palavras, algo desse encontro com esse real, né? Vou usar essa palavra, com o real da linguagem, né? Com essa barra. Mas eu fiquei pensando que uma das coisas que talvez ajudasse a gente também, e que é muito difícil, né, por talvez muito tempo, de um certo lidar com esse outro funcionamento com a falta, que é o que a gente encontra na psicose. Então, a gente pensar que talvez, em vez de falar que não funciona alguma coisa, é que funciona de outra forma, né? Como que acontece, o que esse sujeito faz com essa falta, né? De que forma que lida com essa falta. E quando você fala da gambiarra, também aí me veio lá no Joyce, que é a imagem do banquinho, né? Que tem o tal do banquinho, né? E que Lacan vai tentar pensar isso lá na frente através dos nós. Então, assim, e aí tirar, né, que é o trabalho da Flávia e da Karina ali também foi bastante nesse sentido, né, da despatologização da psicose, né, da gente poder pensar, e também o Alfredo faz aqui, quando a gente trata a questão da loucura, né, e poder diferenciar isso, então, assim, a gente poder, talvez começar a pensar que não é que não funcione, é que funciona de outro jeito, né, porque como se a gente está falando que a falta é estrutural, tem uma falta ali, mas tem um outro jeito de fazer com ela, né?
o Gabriel e demais, né? Eu fiquei pensando duas questões. Bom, essa ideia de um ar mítico não barrado e um ar, né, de fato, barrado. Eu fico pensando, então, a falta estrutural, ou a falta de estrutura ou na estrutura, não é o que define, a priori, neurose ou psicose. É necessário que haja encarnação, como propõe Alfredo, e a legalização para que a gente possa dizer, bom, isso aqui é psicose, isso aqui é neurose. E também eu vi, aí eu não me recordo se é um vídeo de Flávia Dutra ou de Karine Colares, que elas trabalham sobre a diferença entre bateria significante e tesouro do significante. E, bom, a bateria significante é onde está todos os significantes. Eu fiquei pensando nisso, todos os significantes. Enquanto que o tesouro não é onde está todos os tesouros. Inclusive, elas tomam uma referência do tesouro americano para dizer eles podem ter muito do tesouro, mas não é o todo, né? E eu fiquei pensando nessa ideia de bateria significante como todos os significantes, para pensar essa falta estrutural. É Laurence? Laurence. Laurence. Eu estou imersa, né? É interessante, porque aí eu acho que vale a gente pensar no significante. Porque mesmo bateria de significante, o significante sozinho não significa nada, né? Então, mesmo a totalidade, como falou a Laura, nunca a gente vai ter o suficiente para cobrir a realidade. Tem um outro livro também, Elogio da Tradução, da Bárbara Cassan, em que ela vai trabalhar essa questão. A diferença, inclusive, ela vai fazer a questão da matemática, o efeito sofístico, mas esses são livros densos, mas que vai falar a diferença realmente de que a gente não tem palavras e nunca vai ter palavras o suficiente para poder falar da realidade, né? Então, e daí pensar o conceito de significante que a gente tende a confundir com palavra, né, também. Sim. Então, tem essas Aliás, questões. você falou Lohan, eu me lembrei de Henrique Lohan, né? Uhum. Tem uma frase dele que eu acho que é problemática, que ele diz: falar é arrancar-se do real. Então, pensando como Alfredo, então se supõe que teria um real anterior. Falar é Ai, arrancar-se do real. A gente já teria aí um real anterior, e não a ordem simbólica, o significante, né? Aliás, isso. eu estou me dando ao trabalho de ler, abrindo parênteses, o Lacan Elucidado. Eu não tinha lido ainda, mas estou começando a ler. Mas é incrível o que o Jacques Lamaré diz. Ele propõe que, de fato, há o primeiro Lacan, que isso, bom, é consenso, né, do imaginário, mas ele diz uma frase que ficou comigo, ele diz: é a partir do imaginário que Lacan criou o simbólico. Criou, ou seja, para Lacan o simbólico está desde sempre. A frase dele, pelo menos na tradução, né? Lacan criou o simbólico a partir do imaginário, da rivalidade imaginária, porque senão não ia ter enfim, um pacto entre as pessoas, né? Mas na tradução está lá, criou o simbólico. Posso até depois, enfim, selecionar e postar no grupo. É logo no E início. que loucura, né? É Falar isso. loucura, completamente. A impressão que eu estou tendo é que realmente a gente está lidando com uma pessoa que não lê Lacan, não leu Lacan. E ele tem uma certa soberba, né? Ele tem essa coisa de uma soberba mesmo, assim, né? Lacan criou o O simbólico, simbólico. imagina. E pior que leu, né? Esse que é o problema. O pior é que leu e o pior é que era genro, estava ali. Não, ele leu, mas tem uma manobra aí toda, né? Eu acho que tomar cuidado para não tomar isso como uma ingenuidade do Milé. Não, tem algo ali colocado, enfim. Mas é isso, pessoal. Nosso tempo acabou. Queria agradecer, especialmente a Gabriele, tá? Pela apresentação, a todos que participaram.
Então agora a gente fica para a próxima quarta-feira, a gente retoma a leitura do texto, novamente, capítulo 8. E é isso, pessoal. Boa semana, tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.